A extensão de cílios é um processo que exige profissionalismo por parte do mestre de cílios. Para obter um resultado perfeito, é necessário ter materiais de qualidade e ferramentas adequadamente selecionadas. Assim, o tempo de extensão é reduzido e o processo em si é facilitado, pois os cílios artificiais não se deformam e não se descolam durante todo o período de uso. Cílios artificiais em uma fita fina. Extensões de cílios. Os cílios artificiais podem corrigir o formato do olho e dar a um visual uma expressividade especial. Eles são absolutamente seguros para a saúde, não causam alergias nem inflamação nos olhos. A técnica de montagem consiste em ações consecutivas. A pinça pega os cílios artificiais, mergulha a ponta romba em uma cola especial. Ponto e vírgula são fixados na base dos cílios naturais. Os cílios artificiais são feitos de plástica e monofibra sintética. Os materiais modernos os tornam leves e flexíveis. Durante o uso, os cílios não criam peso nos olhos, não perdem a forma definida, não desbotam ao sol e não se deformam com a água. Há uma grande variedade de cílios artificiais. A escolha depende do comprimento e da espessura, que são naturais. Após as extensões, obtém-se uma variedade de efeitos. Natural. A imagem fica próxima do natural. Cílios artificiais colados ao longo de toda a linha de crescimento do natural, usados em 2 a 3 comprimentos diferentes, de 6 a 10 mm. Fuxi, o mais popular. São usados 3 a 4 tamanhos de 6 a 15 mm, com uma transição dos menores no canto interno do olho para os mais longos no canto externo. Skirrel, não menos na moda, colado em uma transição suave, mais curto nos cantos do olho, mais longo, no meio do, cria um efeito decorativo. O mesmo comprimento ao longo de toda a linha. O tamanho, de 12 a 15 mm, separa-se, na forma de raios, que criam volume sem pesar. Colo pelos de comprimentos diferentes nos cílios naturais em intervalos de 3D. 3 cabelos artificiais em um feixe. São usados comprimentos diferentes, aumentando gradualmente em direção ao canto externo do olho. Características dos cílios artificiais. Variedades de pelos para extensões. Curve, uma pequena ondulação na extremidade dos cílios. Há curvas leves e médias, bem como fortes, que são mais adequadas para criar um visual fugitivo. Comprimento, 5 a 18 mm, espessura, 0,05 a 0,25 mm. Observação. Não coloque cílios se os olhos estiverem inflamados e houver alergia à cola, bem como se os cílios naturais forem finos, quebradiços e esparsos. Eles não serão capazes de suportar a carga, ficarão deformados ou cairão. Ferramentas para o iniciante. Um fabricante de cílios iniciante precisa de um conjunto que tenha todas as ferramentas necessárias para as extensões de cílios. Ele pode ser montado de forma independente ou comprado pronto. Conjunto para extensões de cílios. Um kit básico consiste na seguinte lista. Pinças. Vale a pena ter 2 tipos, com extremidades retas para colar os fios, e com extremidades arredondadas e afiladas, projetadas para correção. Cílios artificiais. Será necessário comprar várias caixas pequenas com fileiras de pelos de diferentes tamanhos e espessuras. Tamanho popular, de 0,12 a 0,15 mm. Cola e recipientes para ela. Escolha uma transparente, com a consistência de resina. Ela leva muito tempo para secar, portanto é possível ajustar o trabalho. A cola deve ser de alta qualidade, para não causar alergias e não provocar inflamações. Desengordurante, projetado para tratar os cílios antes de usar a cola. Solvente, ou remover, dissolve a cola. Necessário para remover o excesso durante o trabalho e para dissolver durante a correção. Bastão de divisão, alguns têm um aço na extremidade. Almofadas de silicone, protegem a pálpebra inferior e os cílios da cola. Luminária de mesa, ajustável em altura, ângulo e giratória. Espelho de aumento. Permite que o mestre controle melhor o processo de extensões. Possui uma alça confortável com superfície perfurada antiderrapante. Agente esterilizante. Nele as ferramentas são imersas e deixadas para desinfetar durante o tempo especificado nas instruções. Almofadas para proteger a pálpebra e a fileira inferior de cílios. É melhor escolher uma maleta para os instrumentos. É conveniente armazenar tudo o que você precisa em um só lugar. Todos os materiais e ferramentas são comprados em uma loja especializada. A variedade é grande, e é difícil fazer uma escolha no início. As marcas Dolce Vita, Irisco Profissional, Sakura, Vivienne, China e Maci são populares entre os profissionais e oferecem produtos de qualidade. Você pode começar a montar um kit com elas,
procurar outros fabricantes à medida que ganhar experiência e comprar ferramentas e produtos com base em sua preferência pessoal. Como selecionar e manusear as ferramentas. A qualidade das ferramentas usadas para extensões de cílios deve ser alta. Então, é conveniente usá-las no processo de trabalho, processá-las e desinfetá-las após o procedimento. Elas duram muito tempo, não quebram e não mudam de aparência. Todas as ferramentas devem ser tratadas imediatamente após o procedimento. Primeiro, limpe os resíduos de cola. Para isso, é usado um solvente orgânico. Coloque em um banho com a solução designada pronta para uso. O tempo de tratamento deve ser especificado nas instruções anexas. Em seguida, enxague bem com água. Seque com um pano para evitar manchas e riscos. A cada 5 a 10 dias, é necessário realizar a esterilização em uma autoclave. Isso é exigido pelas normas GOST, mesmo que o procedimento seja realizado em casa. Observação: todas as ferramentas devem ser armazenadas em containers ou estojos separados. Elas não devem ser armazenadas juntas. Nebulizador para cílios. Este é um dispositivo de tamanho compacto que funciona como um inalador. Ele emite um vapor frio e é usado para secar a cola rapidamente após o tratamento. Para polimerizar a cola, você precisa de um longo período de tempo, 12 a 24 horas, umidade, que é retirada do ar ambiente e da mucosa ocular, temperatura ambiente entre 30 e 40 graus Celsius, condições desconfortáveis para o corpo. Sob a ação do nebulizador, a cola seca em 1 a 2 minutos. Ela é usada imediatamente após o acúmulo. Ele é levado ao rosto a uma distância de 30 a 40 cm e mantido por cerca de 1 minuto. O nebulizador para extensões de cílios protege a mucosa contra danos, reduz o risco de possíveis complicações e elimina sensações desagradáveis após ou durante o procedimento. Os principais critérios de seleção: um fabricante conhecido e confiável, tamanho compacto e peso leve, de modo que seja confortável de segurar na mão, botão liga, desliga convenientemente localizado, potência a vapor, de acordo com a descrição do dispositivo. Cuidados com o dispositivo: a água no aparelho deve estar em um determinado nível durante a operação. Drene o líquido completamente. Após usar o aparelho, limpe com álcool e deixe secar com a tampa aberta. Coloque-o no estojo fornecido e guarde-o. Observação: o nebulizador só deve ser enchido com água purificada. Agulha de empilhamento para extensões de cílios. Essa é uma ferramenta com uma ponta afiada e muito fina. Com sua ajuda, o mestre desconecta os cabelos colados com facilidade e rapidez. O comprimento médio da ferramenta é de 12 cm. Ela é feita de aço inoxidável durável, que não se desgasta com o uso frequente. O cabo é em relevo e não é escorregádio. Após cada uso da ferramenta, ela é tratada com um produto especial. Pinças para extensão de cílios. Há 2 tipos, com extremidades retas, para segurar os cílios naturais, com pontas curvas, projetadas para cílios artificiais. Elas funcionam como pinças. Pegam os cílios artificiais e os prendem aos naturais. Os 2 principais tipos de pinças requisitos para a ferramenta: material, aço inoxidável, mas pode ter um revestimento adicional, leve, de modo que, a princípio, a mão não se canse durante o trabalho. A força de resistência com a qual a pinça é apertada é baixa. Ponto e vírgula. A extremidade não deve ser muito afiada para não cortar os cílios. Um fabricante confiável. Não economize dinheiro e compre pinças baratas. Sua vida útil é longa. Portanto, é necessário adquirir imediatamente um dispositivo conveniente para o trabalho. O processamento das ferramentas é realizado no local projetado para esse fim. Uma vez por semana é esterilizado. Substratos para extensões de cílios. Patches, almofadas especiais que são coladas na pálpebra inferior ao longo da linha de crescimento dos cílios. Os revestimentos protegem contra a cola. Eles geralmente contêm nutrientes que nutrem e hidratam a pálpebra inferior. Patches para extensões de cílios. Os liners são fornecidos em pano fino, embebido em uma solução hidratante ou nutritiva. Pode ter fiapos finos. Hidrogel, feito de um polímero de grau médico, contém um gel que hidrata ou nutre a pele. O material deve ser aderido de 1 a 2 mm da borda da mucosa. Os substratos de qualidade sem fiapos finos são fabricados por fabricantes confiáveis e custam mais caro. Preste atenção: é melhor escolher substratos sem fiapos finos, para que não haja colagem nos cílios inferiores. Dicas de cosmetologistas experientes. As extensões de cílios requerem a atenção do mestre, ações precisas e o uso apenas de materiais de qualidade. Para simplificar o processo e evitar complicações, os mestres experientes aconselham fazer a correção em tempo hábil.
geralmente após 3 a 4 semanas. Não remova os cílios artificiais por conta própria. Os meios para amolecer a cola podem entrar no olho e causar queimaduras. Durante o procedimento, a cliente deve ficar confortável no sofá, em uma posição semi-reclinada, e o mestre deve sentar-se em uma cadeira confortável. No início, a duração do procedimento pode durar mais de 2 a 3 horas. O travesseiro para o cliente deve ser ortopédico, de modo que, no processo de ficar deitado imóvel, não haja sensação de rigidez no pescoço e nos ombros. A iluminação deve ser boa. Use luminárias de mesa ou de chão. Alguns clientes têm irritação com luz brilhante e fria, portanto, mestres experientes usam lâmpadas com iluminação quente. Use chapéus, máscaras e lençóis descartáveis para trabalhar com segurança. As extensões de cílios de alta qualidade exigem não apenas a habilidade e a qualificação de um especialista, mas também ferramentas adequadamente selecionadas de fabricantes confiáveis e seguros. O conjunto inicial pode ser comprado pronto ou você mesmo pode montar as ferramentas individualmente.